Olá, meu nome é Fábio Chaves, eu sou fundador do Vistas, o maior portal vegano da América Latina. Teve uma notícia lá no portal, eu já cansei de falar aqui. Se você não acompanha o portal, entra aí, www.vistas.com.br, pega o link aqui na descrição. Teve uma notícia lá sobre uma carne de frango, uma carne de verdade, de origem animal, uma carne de frango mesmo, que foi inventada agora que não precisa matar o frango. Mas como é que é isso? É uma carne de laboratório, mas ainda tem uma diferença muito significativa de outras carnes de laboratório aí que foram divulgadas. Fica aí que eu já vou explicar. Antes de qualquer coisa, você tem que entender, caso você já não saiba, que existe uma tecnologia já para criar carne em laboratório, ou seja, crescer tecido muscular dentro de laboratórios para que não se precise matar animais para ter carne. Isso já existe já. Você ainda não acha no supermercado essa carne de laboratório para comprar, mas já existe, já fizeram inclusive testes de degustação de hambúrgueres feitos com carne de laboratório. E como eles fazem isso? Eles pegam uma porção de células de animal mesmo, de um animal vivo que respira, e começam a cultivar essas células em placas lá de laboratório, em recipientes, não sei exatamente como é que é, mas no laboratório eles cultivam essas células para que elas vão se multiplicando como se estivesse dentro do animal e formem aí os pedaços de carne, de músculos e tudo mais. Só que até hoje o que eles usavam para alimentar essas células dentro do laboratório é uma substância chamada soro fetal bovino, que, como o nome sugere, é a parte líquida do sangue de bebês de vaca. Na indústria do leite, todos os bezerros praticamente que nascem machos são descartados. O bezerro bovino, na verdade, ele é vendido a preço de nada ou até jogado fora. A verdade é essa, se você toma leite, saiba disso. E aí tem uma indústria que aproveita o sangue desses animais para fazer esse tal do soro fetal bovino. E aí esse soro, até hoje em dia, era aplicado para alimentar essas células da carne fabricada em laboratório. Então essa notícia de carne de laboratório aí já tem um tempo, já eles chamam lá fora de carne limpa, ou mesmo carne de laboratório, ou carne in vitro. E essa notícia já vem há alguns anos, eu sempre publiquei sobre isso, porque eu acho que apesar de tudo é um avanço muito grande, porque assim, por segundo, só no Brasil mais de 180 animais são mortos. E eu não estou inventando isso não, é dado do IBGE. Então se a gente pensar no macro assim, você imagina quantos animais estão morrendo só no tempo que você está assistindo esse vídeo. Qualquer coisa que diminua um pouco a morte desses animais já deve ser levada em consideração. Então uma carne de laboratório, ainda que fosse alimentada com o soro fetal bovino, já era um avanço. Mas todo mundo sempre me perguntou, mas você comeria, você voltaria a comer carne se fosse desse jeito? E eu respondia que não, óbvio que não, porque apesar de ser uma carne de laboratório, né, que não tem ali um animal sendo abatido propriamente, mas estava usando um derivado da indústria que mata animais aí, que é o soro fetal bovino. Mas de qualquer forma eu apoiava, eu acho que é válido, porque imagina, se você abrir a porta e sair na rua aí, quantas milhões de pessoas que estão comendo carne várias vezes por dia, entendeu? Então se essas pessoas pelo menos comessem essa carne de laboratório, ainda que fosse com o soro fetal bovino, era muito melhor do que o abate que existe hoje. Mas eu particularmente não comeria nessa situação. Mas, veja bem, uma empresa dos Estados Unidos chamada Just Meat, algo em português aí como simplesmente carne, disse que descobriu um jeito de alimentar essas células em laboratório com uma solução de proteínas vegetais. Então eles não usam, segundo eles, o soro fetal bovino. Eles estão em uma nova fase, entendeu? Eles estão agora conseguindo alimentar a carne de laboratório, formar pedaços de carne em laboratório, sem precisar de nada de origem animal, a não ser aquele conjunto de células que dão origem aí, que eles vão multiplicando aí toneladas e toneladas de carne no laboratório a partir de um conjunto pequeno de células. É infinito, na verdade. E aí a notícia é maravilhosa, claro, você diria, pô, maravilhoso. Só que como é que eles conseguiram essas células? Sempre tem um viés aí um pouco filosófico, né? Será que é ético a gente pegar um animal, matar, pegar as células e aí começar a multiplicar para formar carne no laboratório? Ainda que fosse assim, seria muito melhor do que está hoje. Claro, como eu falei, a gente tem milhões e milhões de animais morrendo por ano. Na verdade, estima-se que 70 bilhões de animais morram por ano para alimentar o ser humano. Então, ainda que todo mundo substituísse isso por carne de laboratório que dependesse de alguns animais, seria menos pior do que os bilhões que morrem hoje. Mas ainda existiria um viés aí filosófico bastante grande aí pra gente debater. Só que essa empresa Just Meat pensou nisso. Então, para conseguir o primeiro grupo de células, eles fizeram todo um esquema para que não tivesse maltrato animal. Eu vou explicar. Eles se deram conta que precisariam apenas de uma pena de um frango para que tudo isso, para que a empresa começasse a produzir carne infinitamente, multiplicando essas células e depois multiplicando o resultado delas, e aí numa escala sem fim. Eles se deram conta então que eles precisariam só dessa pena para começar tudo. E aí o que eles fizeram? Eles foram até uma fazenda lá que cria frangos e escolheram um dos frangos ali daquela fazenda, né? Todos os frangos daquela fazenda foram mortos, lógico, porque era uma fazenda que cria frangos, então você sabe como é que funciona. Mas naquele dia, um dos frangos foi escolhido para essa missão, digamos assim. Então eles separaram aquele frango do resto dos frangos, colocaram lá num cercadinho, eles explicam isso num vídeo institucional da empresa. Dentro da própria fazenda ali, eles fizeram lá o cercadinho, colocaram frango, colocaram água, comida e ficaram observando ali, até que naturalmente caísse a primeira
primeira pena desse frango. Esse frango foi batizado de Ian, então eles tinham agora uma pena do Ian, que é o frango, que caiu naturalmente e o Ian não precisaria ser morto ou sequer precisaria passar por qualquer sofrimento. E a partir dessa pena eles começaram a multiplicar as células do Ian até que conseguiram fazer em 2017, veja só, tem um ano já, eles conseguiram fazer os primeiros nuggets de Ian, que na verdade são os nuggets de frango com a carne do Ian, mas o Ian não morreu, você entendeu? Eles pegaram só as células da pena e começaram a multiplicar. Inclusive na degustação desse nuggets de Ian, digamos assim, que é o nugget de frango que não teve que abater nenhum animal, o próprio Ian estava lá presente, ele virou uma espécie de mascote da empresa, eles tiraram o Ian lá da empresa que ia matar ele para fazer carne convencional e adotaram ele como mascote da empresa, um símbolo do começo de tudo. E é bem peculiar mesmo, porque eles estão na mesa comendo nuggets ali, que seriam nuggets de Ian, e o próprio Ian tá ali em volta, vivo, é um negócio muito louco, assim. E segundo a empresa, Just Meat, hoje o Ian vive num santuário de animais na Califórnia, ou seja, ele realmente não teve que ser morto. E quando eu publiquei essa notícia lá no Portal Vistas, eu coloquei uma enquete no fim da matéria perguntando o que as pessoas achavam de tudo isso. A enquete é a seguinte: após ler a matéria atentamente, eu sempre coloco isso porque as pessoas não leem e já saem dando opinião. O que você acha disso? Muito simples, né? Então, uma resposta dizia assim: eu comeria tranquilamente a carne de Ian, entre aspas. É vegana sim. Aí a outra resposta dizia o seguinte: eu não comeria a carne de Ian, afinal continua sendo um produto de origem animal. De fato, é um produto de origem animal. E a terceira resposta é dos indecisos aí, eu não tenho opinião formada a respeito. Até o momento em que eu tô gravando esse vídeo, 766 pessoas responderam a essa enquete e tá praticamente empatado. 273 tinham respondido que comeriam, 261, praticamente um empate técnico aí, disseram que não comeriam porque continua sendo um produto de origem animal. E 232 pessoas simplesmente não sabem o que fazer a respeito dessa notícia. E aí muita gente começou a me perguntar: e Fábio, e você comeria? Qual que é a sua opinião? E você sabe que eu fiz questão de não dar a minha opinião muito ali na matéria, justamente para não influenciar. Eu queria ver a reação das pessoas. Por isso que eu falo, acessa lá o portal, porque você vai participar muito mais disso, entendeu? Eu faço enquetes lá, tem coisas lá que não tem no canal aqui. E eu fiquei observando as respostas das pessoas, fiquei observando também os comentários, o que as pessoas falavam a respeito, e não falei nada. Guardei para falar aqui para vocês no vídeo. Bom, eu comeria ou não? A minha resposta é: calma, eu vou explicar, vou chegar lá. Parecendo João Kleber aqui, né? Mas eu vou falar, calma. Primeiro de tudo, eu pensei assim: por que é que eu não como carne? É porque eu não gosto? É porque faz mal pra saúde? Ou é por causa dos animais? No meu caso específico, é pela questão dos animais mesmo. É lógico que eu considero saúde, meio ambiente, todos esses pontos aí. Mas pra mim o que importa mais é a questão animal. Eu não como carne, não é porque eu não gosto. Eu comeria um churrasco agora se não tivesse sofrimento animal, entendeu? Então nesse caso da carne de frango aí do Ian, eu não vejo que há aí sofrimento, não há abate, o animal tá bem, e outra, não vai mais precisar ficar usando o Ian. Ele tá no santuário, ninguém vai mexer com ele, não vai precisar mais pegar a pena dele, entendeu? Foi uma pena. Você imagina o que é uma pena diante do cenário que a gente vive. Só no Brasil, por segundo, falando só de frango, são 190, 192 frangos por segundo, segundo o IBGE. Que tem as gargantas cortadas, que são mortos, entendeu? Então, assim, não adianta a gente se agarrar no viés filosófico só e também não agir com a consciência, com a razão, né? Embora seja de origem animal, esse é o primeiro produto que eu digo que eu experimentaria sim. Talvez eu não ia incluir no meu dia a dia, não ia comer desesperadamente, porque assim, uma que eu não sinto falta mais hoje em dia, já faz mais de 10, 11 anos aí que eu não como nada de origem animal, então já me adaptei muito bem com as opções vegetais que a gente tem, então não sei se eu ia querer ficar manuseando essa carne em casa, sabe, na pia, aquele negócio de carne de frango, eu nunca gostei disso antes, então agora seria muito pior com certeza. E outro ponto também pelo qual eu acho que eu não colocaria isso na minha vida de forma definitiva, é a questão da saúde, né? Será que isso vai fazer bem pra saúde? Será que não? A empresa diz que na verdade a tendência é fazer bem pra saúde e não mal como a carne de frango comum faz, porque eles não vão precisar aplicar antibióticos nos animais, nem dar em ração, nada. É lógico, a carne é de laboratório, eles não têm como ficar doentes, né? Não é um organismo complexo que tá vivendo ali. Não tem cérebro, não tem sistema nervoso, não tem onde ficar doente, entendeu? É tudo controlado no laboratório. Então não precisaria de antibiótico, não precisaria de hormônio de crescimento, não precisaria de nada disso que hoje usa-se na indústria do frango. Na verdade, a indústria nacional diz que não usa nenhum hormônio de crescimento, mas eles usam antibiótico, isso aí é legal, é legalizado. Uns dizem que usa hormônio, outros dizem que não usa, mas a indústria, no geral, fala que não usa, o governo proíbe o uso de hormônios aí nos frangos, mas sempre fica aquela dúvida, né? Agora, antibióticos, sim, eles usam e é legal usar, é legalizado usar, porque senão você imagina aquele monte de frango ali, todo amontoado, eles iam ficar doentes rapidinho e iam morrer tudo, entendeu? Se não tiver antibiótico, é muito difícil manter uma criação de frangos ou de qualquer outro animal, na verdade. Então, voltando aí, se alguém me oferecer aí um nugget de Ian, que eu saiba que é dessa empresa, dessa história especificamente, ou se surgirem outras empresas que façam produtos
produtos desse jeito, eu acho que isso aí é o futuro. Eu acho que as pessoas que não se tornarem veganas, elas vão começar a comer essa carne de laboratório, mesmo que sem saber, porque vai chegar um momento que não vai dar mais para criar tantos animais, não vai ter espaço, não vai ter comida para esses animais. A população aumentando o consumo de carne do jeito que tá, então, bom, você já viu, né? Isso aí é o futuro, mas eu acho que a proteína vegetal ainda é muito mais lógica, muito mais barata e muito mais saudável. Eu continuo achando isso. Mas eu acho que isso aí, a carne de laboratório, desse jeito aí, pode ser uma solução mesmo pra gente acabar de vez com essa questão da morte dos animais. E acabando com a questão da morte dos animais, você imaginou, será que eu vou viver pra isso, cara? Imagina eu com 80 anos poder jogar videogame sossegado, sem ficar pensando que os animais estão morrendo enquanto eu tô fazendo aquilo. Eu acho que não vai ser tão rápido assim, mas eu espero viver pra ver um avanço muito grande, e é por isso que eu tô torcendo por iniciativas como essa. Eu experimentaria sim um nugget de Ian se viesse até mim, e incentivo que haja outras empresas que façam isso aí. Eu só tenho um adendo, pra não dizer que eu também não critiquei, porque eu sempre costumo criticar as coisas. Então só pra não passar um vídeo sem crítica, o que eu faria no lugar deles, ao invés de pegar o frango lá, no lugar que mata frangos e separar como eles fizeram, o que eu faria é ir direto a um santuário de animais, e tem um monte de pena lá jogada no chão já, com certeza, que cai naturalmente. Aí pega uma pena de um animal que já foi resgatado, entendeu? A história ficaria muito mais fechadinha ali. Eu imagino, e quase tenho certeza, que esses caras da empresa, eles nem são veganos. Eles pensaram isso aí pra fazer assim, com o menor impacto possível. Eles nem imaginaram que poderia ir num santuário direto, ou sei lá. Se tivessem me consultado, eu tinha falado, né? A história ficaria mais amarrada. Então se você tá aí, vai fazer uma empresa de carne laboratório, não precisa ir lá na empresa que mata frango, escolher um frango e tudo mais. Pega já num frango resgatado, pega a pena dele e dá sequência, beleza? Fica a dica aí. E aí, ficou surpreso? Essa é a primeira vez que eu digo que comeria um produto de origem animal, hein? Isso é inédito, isso é um marco aqui. Mas como você pôde perceber, é uma situação bem peculiar, muito específica, né? Toda uma estrutura, uma narrativa ali para eu chegar a essa conclusão de que sim, eu comeria um produto de origem animal. Fora essa situação específica aqui, que eu espero que se torne comum nos próximos anos, eu não comeria nenhum produto de origem animal produzido da forma que é hoje, porque é lógico que todo produto de origem animal tem algum nível de sofrimento aí, né? E a partir de hoje eu vou dizer, com exceção dessa empresa que faz isso aí. Se eu descobrir alguma coisa, eu digo aqui, mas até agora, terça-feira, 11 da manhã, mais do que nunca, tanto no profissional quanto no pessoal, esteja por aí. Um abraço, até lá, tchau!